Bem-vindo a mais um Legado em Casa, aqui na minha casa, na minha intimidade, para gerar relacionamento, transformação aí em você, na sua vida, todo dia, 7h10 da manhã, mas é óbvio que no dia, na hora que você estiver assistindo, já faz o seguinte, se inscreve, compartilha aí, coloca o sininho aí ativo para que você possa receber o Legado em Casa aí, desse modelo transformador de vida. Hoje nós vamos falar sobre ética, integridade e posicionamento. Meu Deus, ó, ética, integridade e posicionamento. Presta atenção nessa frase. Integridade é fazer o certo quando ninguém está olhando e sustentar as suas escolhas sob pressão. É sobre isso daí. Você será pressionado? Será. Pessoas vão concordar e discordar? Exatamente, vão. Só que você tem a convicção daquilo é certo, daquilo é íntegro, daquilo que não está ferindo ninguém, daquilo que também não te fere, né? Porque tem isso, né? Não adianta não ferir ninguém, mas ferir os seus princípios, ferir a sua vida. Não, você tem certeza que isso daí está tudo certo? Segue em frente. Não deixa ser levado pelas pressões externas que querem atingir as suas emoções, a sua vida e desestabilizar. Então o que a gente precisa? Primeira coisa é criar um código de conduta para a nossa jornada. Pô, um código de conduta? Escreva 5 princípios que são inegociáveis. É isso aí. Você não vai abrir mão, até porque é a sua integridade, a sua ética e o seu posicionamento. Fala aí comigo, ética, integridade, posicionamento. É isso. Então eu preciso ter princípios que eu não abro mão por nada. Assinale esses princípios e releia semanalmente. Olha, eu sou uma pessoa que acredito nisso, 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 nisso. Eu não abro mão disso. Então eu acredito na família, eu acredito no bem-estar, eu acredito em Deus, eu acredito, né? E guarde isso daí dentro de você, e estude sobre isso daí e evolua dentro desses temas. Eu lembro uma vez que eu trabalhava num lugar e eu tinha uma chefe, e ela falou assim para mim, falou para a galera, né, se ligarem para mim hoje, fala que eu não estou. Aí eu falei, como assim, né? Dentro de mim primeiro. E a galera, todo mundo ficou quieto. Aí eu falei assim, fulana, você está aqui na minha frente, como eu vou falar que você não está? Não existe essa possibilidade. Ela, não, é só falar que eu não estou e está tudo certo. Eu falei assim, eu não vou mentir. Porque a verdade, ela é um pilar para mim, ela é um princípio. Ela falou: "Sério?" Eu falei: "Sério". Eu falei: "Eu posso falar que você não pode atender, porque se você está aqui, você está trabalhando, está focada numa entrega que você tem que fazer, enfim, está, né, desenvolvendo projetos, aí eu vou entender que você está falando assim: "Olha, eu não posso atender porque eu estou focada aqui hoje. Hoje eu tirei o tempo dessa manhã, dessa tarde, dessa noite para poder fazer isso, então por isso eu não vou atender ninguém". E ela ficou surpresa, acredite, o mundo fica surpreso quando você se posiciona. O mundo fica surpreso quando você fala assim: "Ah, eu sou ético e tenho integridade naquilo que eu faço". Às vezes a gente vai precisar, com um jeitinho, eu brinco, né, você faz do seu jeito que é melhor do que o meu, mas faça, se posicione, sabe assim? Coloque, limites, barreira para que as pessoas não entrem na sua intimidade e venham te machucar. Aliás, tem uma frase muito bacana, nós só somos machucados por pessoas que nós deixamos gerar intimidade em nós. Uau! Ninguém é machucado por gente que está distante, a gente é machucado por quem está próximo, porque a gente deixou entrar aqui em casa, né, enfim, cirandar aqui na nossa casa. Então, ó, coloca limites. Eu abri aqui o Legado em Casa para eu e você nós conversarmos aqui direto da minha casa, para gerar, é claro, uma conexão e mostrar que é possível ser transformado mesmo quando a gente está aqui em casa. O legado começa em casa para depois alcançar o mundo, né, o nosso mundo, depois o mundo de verdade. Segunda coisa, teste da manchete. O que é isso daí, né? Antes de virar uma manchete, né, faz uma pergunta importante. Se isso virasse uma manchete com o meu nome, eu teria orgulho disso? Uau! Ai, ai, o que acontece é que as pessoas estão fazendo coisas sem pensar, e isso daí tem manchado a integridade dela, o posicionamento dela, ruído a ética dela, e eu preciso falar assim, cara, se isso daqui explodir, né, se isso daqui alcançar as redes sociais, se falarem de mim, isso daqui vai ser bom ou vai ser ruim, né?
Se a resposta for negativa, redesenhe a ação da sua vida. Isso, redesenhar a ação da nossa vida é fazer novos planos para a nossa jornada. Sabe assim, não pense que nada não precisa ser mudado, precisa ser mudado sim. Se isso daí está soando mal, se isso daí, enfim, está manchando você e as pessoas da sua casa. Tem gente que fala assim: "Não, eu sou desse jeito mesmo, eu faço assim mesmo". Não, você não é desse jeito não. Você está sendo cabeção, você está sendo ignorante, você está sendo mal educado e você precisa mudar o jeito de falar, o jeito de fazer, né. Quem nunca fez uma coisa que você no fundo lá você fala assim: "Eu poderia ter ficado quieto ou eu poderia ter feito de outra forma". Afinal de contas, a sua integridade, o seu posicionamento e a sua ética, elas vai contar sim, as pessoas estarão de olho nisso sim. É óbvio que tem gente que vai falar coisas que não tem nada a ver, e se essas pessoas vierem na sua vida, tem sempre o incircunciso que aparece na nossa jornada, não tem problema, tá ok? Agora, o que eu não posso é ficar alimentando algo negativo que vai me prejudicar e vai prejudicar as outras pessoas. O que que eu preciso fazer então? Anota aí, papel e caneta na mão. Mapeamento. Você vai mapear, né? Vai mapear isso daí. Identifique recompensas e riscos no curto e no longo prazo. Se eu fizer isso, tenho recompensa? Ela é positiva ou negativa? Quais são os riscos? Esses riscos, eles vão me impulsionar, esses riscos vão, enfim, me estagnar, esses riscos vão me prejudicar. Risco sempre existe, gente. Você nasceu, você acordou, já existe um risco. Então, assim, eu preciso só mapear. 2, ajuste nas suas decisões. Eu preciso fazer ajuste. Não vender algo que não vai acontecer. Não vender um futuro para o agora, se ele é futuro. Então, cuidado com isso daqui, sabe? Às vezes a gente queima o nosso filme, né, como diz por aí, porque a gente está falando coisas que não é para acontecer agora. Nós estamos falando coisas fora do tempo. Nós estamos falando aquilo que não é para já, é para um outro momento. Eu sempre falo com algumas pessoas assim, ó, tome cuidado. Não é todo dia, não é todo momento, não são para todas as pessoas que nós temos que fazer entregas constantes. Tem gente que a gente vai fazer entrega pontual. Sabe assim, eu não tenho uma obrigatoriedade de fazer entrega, eu tenho uma obrigatoriedade de falar a verdade. Eu tenho uma obrigatoriedade de gerar e de manter o meu posicionamento que eu decidi como ele vai ser. Então, esse negócio assim, a qualquer custo, de qualquer forma, não é desse jeito. Às vezes a gente vai se prejudicar e vai prejudicar outras pessoas, é como dirigir o carro. "Ah não, eu tenho que chegar lá nesse horário, mas você não acordou cedo, você saiu atrasado, você não fez revisão no carro e agora a velocidade máxima é 80 por hora, você está andando a 150". Vai causar um acidente. E o pior, se o acidente fosse só com você, já seria ruim. Mas às vezes o acidente é com você e com um monte de gente que está ao seu redor. Pare de agir assim. Pare de fazer sem plano, sem estratégia. Pare de fazer de qualquer jeito. Quando a gente faz de qualquer jeito, nós temos resultados de qualquer jeito. E resultado de qualquer jeito é um resultado ruim, não é um resultado bom. Então a gente precisa pensar nisso daí. Conselho que eu posso lhe dar aqui para poder gerar prestação de conta: tenha uma ou 2 pessoas confiáveis para você consultar os seus dilemas, para você abrir o seu coração e essas pessoas vão te dar direcionamento. Se aquilo que você vai fazer é ético, se tem integridade, se gera integridade e se está dentro do posicionamento que você decidiu que é um posicionamento legal. Então eu preciso ter gente que puxa a minha orelha, mas que me dê, enfim, bons conselhos, bons direcionamentos. Mentor, né? Seja o meu mentor. E essa pessoa vai te ajudar. Não busque aqueles que estão falando sim constantemente para você. Eles estão falando sim, às vezes tá cavando o seu buraco, né? Número 2, registre esses acordos e revisite. Eu sempre falo aqui, pega papel e caneta. Tem um lugar, um bloquinho no seu celular para você fazer as anotações. Acho que todo mundo tem um grupo no WhatsApp, você com você mesmo, né? O dia que você me encontrar, você pergunta qual que é o nome do meu grupo comigo mesmo aqui no WhatsApp, a figurinha. Você vai se impressionar. Brincadeira. A gente precisa ter registro, porque ninguém melhora se não tiver registro. Ninguém corrige se não tiver registro. Então, é importante, é fundamental isso daí.
Sabe, essa questão da ética, da integridade, ela precisa ser guardada, como se eu guardasse dentro de um cofre. Eu vou guardar aquilo que para mim é ético, eu vou guardar aquilo que para mim é íntegro, porque eu quero agradar primeiro o meu Deus, depois a minha família, depois a mim mesmo, então eu não vou abrir mão disso. Pessoas que não sabem guardar a ética, a integridade, o seu posicionamento, é levado por qualquer vento que bate, é levado por qualquer conselho que estão dando, que são conselhos ruins. Pessoas com boas intenções, pessoas legais, fazem coisas erradas. É, ela tem boa intenção, ela é legal, mas ela faz coisa errada. E às vezes nós somos levados por essas pessoas. Elas inflamam a gente para a gente poder tomar a decisão negativa. Sabe, a Bíblia está repleta de dicas. E eu quero trazer, já que o legado é desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual, eu preciso trazer uma dica. Está lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Miqueias 6, 8 diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Olha, ele mostrou a você. Que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Meu Deus, que dica fantástica que a Bíblia está falando. Ele te mostrou. Então o que você precisa? Praticar a justiça. Você precisa amar a misericórdia. E você precisa andar humildemente com o seu Deus. É isso aí. Eu espero que esse legado em casa desse dia possa fazer efeito em você, ecoar dentro de você, para que o seu dia seja fantástico. Um grande abraço.